Fala pessoal, o professor Marcos Cruz com vocês aqui em mais um vídeo do canal Marcos Edu. Hoje eu vou falar com vocês sobre a Lei 12.711 de 2012, que é a famosa Lei de Cotas. E vou trazer também questões resolvidas, tudo no mesmo vídeo, tá? Então vamos lá, vamos agilizar. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever agora, deixa o seu like já da confiança e clique no sininho para ficar antenado sobre todas as novidades. Vamos para lá, vamos iniciar aqui no artigo 1º. As instituições federais de educação superior vinculadas ao Ministério da Educação. Então, já tem uma coisa muito importante aqui antes da gente continuar a leitura. São instituições federais, não são instituições municipais, não são instituições estaduais, certo? Então, são instituições federais. A gente vai ter tanto para a educação superior quanto para técnico, lá no artigo 4º. O artigo 1º ele está falando para a gente, é importante frisar isso. As instituições federais de educação superior vinculadas a qual ministério? Ao Ministério da Educação, reservarão em cada concurso seletivo para ingresso nos cursos de graduação por curso e turno, ou seja, não é tantas vagas da instituição, é para cada curso, para cada turno, ou seja, para cada turma tem que ter no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então, no mínimo 50% das vagas são para estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Pode ser mais do que 50 ainda, a gente vai entender como é que essa situação pode acontecer, tá? Parágrafo único diz para a gente o seguinte, ó, no preenchimento das vagas que trata o caput desse artigo, 50% deverão ser reservadas aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 1,5 salário mínimo. Então, o que é que esse item está dizendo? O parágrafo único está dizendo para a gente que metade, daquela metade lá dos 50%, tem que ser pelo critério de renda. Então, a gente tem, imagina que a gente tem 100 vagas, 50%, ou seja, 50 vagas, são para quem estudou, quem cursou integralmente o ensino médio em escola pública. Dessas 50, pelo menos a metade, né? Ele fala aqui a metade, não é nem pelo menos, é a metade tem que ser reservado ao estudante oriundo de famílias com renda per capita, ou seja, não é a renda total, é a renda per capita, igual ou inferior a 1,5 salário mínimo, beleza? Espero que tenha ficado claro. Então a gente tem um total, desse total 50% é para a escola pública, cursou integralmente o ensino médio em escola pública, e desses 50 já é a metade, dessa metade aqui a gente vai pegar a metade, ou seja, 25% do total. Então, a gente poderia até entender assim, ó, no preenchimento das vagas de que trata o caput desse artigo, 25% do total, que é 50% do que trata o caput. Então, é 50% dos 50%, que dá 25%, tá bom? Então, a gente tem 50% do que ele está falando, da metade das vagas. Nós vamos entender melhor mais adiante, porque eu vou trazer um exemplo prático para vocês. E agora nós já vamos para o artigo 3º. Por quê? Porque o artigo 2º, ele foi vetado. Então, essa é uma lei muito curta, ela tem 9 artigos, sendo que o 2º foi vetado, então dá 8, sendo que o último artigo ele vai basicamente dizer que essa lei entra em vigor na data de sua publicação, então na prática mesmo tem 7 artigos. Então, vamos lá, vamos para esse artigo 3º. Em cada instituição federal de ensino superior, as vagas de que trata o artigo 1º desta lei serão preenchidas por curso e turno, por autodeclarados pretos, pardos e indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação em proporção ao total de vagas, no mínimo igual à proporção respectiva de preto, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da federação, onde está instalada a instituição segundo o último censo da Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Vamos lá, o que esse artigo 3 está dizendo para a gente? Primeiramente que, para cada curso e turno, as pessoas que se autodeclaram preto, pardo, indígena e com deficiência, o que é que acontece? Não é só se autodeclarar. Antigamente, no início era, então houve muita polêmica, então hoje você se autodeclara, mas existe uma comissão de heteroidentificação. Essa comissão, ela vai dizer se você se enquadra ou não nos critérios para que você seja considerado preto, pardo ou indígena. E a pessoa com deficiência é um laudo médico. E aí vem a questão, como o próprio artigo continua dizendo, né? Então, como é que fica a questão dessas vagas? Quantas vagas são para preto, pardo, indígena, pessoa com deficiência? Então, basicamente é o seguinte, essa proporção ela vai ser no mínimo igual à proporção em relação à população estabelecida pro Estado, ou seja, para a unidade da federação, segundo dados do último censo do IBGE. Hoje, esse vídeo está sendo gravado em 2003, os dados ainda não foram fornecidos, né? Então, a gente não tem ainda dados atualizados na data do vídeo.
Mas, como a própria lei fala, é do último censo. Então ainda está sendo utilizado aquele censo lá de 2010, né? E agora, acho que está finalizando agora, 2023, então provavelmente estava em 2023 ou 2024, esses dados já sejam atualizados, então cada unidade federativa pode ter o número de vagas alterado. Somente a proporção, né, na verdade. Então, basicamente, o que esse artigo 3º aqui está dizendo para a gente é isso, tá? No parágrafo único do artigo 3º, no caso de não preenchimento das vagas, segundo os critérios estabelecidos no caput deste artigo, aquelas remanescentes deverão ser completadas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então é aí que passa, lá no início ele fala no mínimo 50%. Pode passar dos 50% em qual situação? Nessa situação aqui. Ou então o próprio edital já pode dizer, não, aqui na minha instituição são 60%, é 60%, não é 50% não. Então a lei fala no mínimo 50%, mas normalmente já passa dos 50% por causa disso aqui. Porque caso exista uma vaga remanescente, ou seja, uma vaga que não foi preenchida lá na ampla concorrência, o que é que vai acontecer? As vagas remanescentes serão preenchidas por estudantes que cursaram integralmente o ensino médio em escolas públicas. Então, a gente tem essa situação, tá? No artigo 4º, nós vamos ver que as instituições federais de ensino técnico de nível médio. Então, como eu tinha falado a vocês, a gente tem dois panoramas, universidades federais e institutos federais. E nos institutos federais, a gente tem o ensino técnico de nível médio, também temos os cursos superiores, né? Então, o que é que esse artigo diz para a gente? Ó? As instituições federais de ensino técnico de nível médio, que pode ter inclusive nível superior, né? Os institutos federais funcionam assim, reservarão em cada concurso seletivo para ingresso em cada curso, por turno, no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental. Então, quando a gente está falando de Universidade Federal, o ingresso é o quê? Nível superior somente. Então, ele está exigindo ensino médio completo, ensino médio na íntegra, né? Concluído integralmente em escolas públicas. Não necessariamente estadual, pode ser federal também, né? Municipal, não importa. Mas escola pública. Já nessa situação aqui, a gente tem que, como se trata de ensino técnico de nível médio, então a exigência não é um ensino médio integral em escola pública, não. Porque até se você vai cursar o ensino médio, então a exigência é o ensino fundamental integralmente concluído em escola pública. No parágrafo único vai nos dizer que no preenchimento das vagas de que trata o caput, ou seja, a parte de cima aí desse artigo, 50% deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a um salário mínimo e meio per capita. Então perceba que a gente está tendo sempre uma divisão assim. A gente tem um total de vagas, metade cotas. Dessa metade aqui que a gente tem de cotas, a gente vai ter uma distribuição que é metade dessa metade, né, que é o equivalente a 25% do total, para o critério de renda, e a outra metade independe da renda. Então a pessoa pode ter uma renda per capita de 15 salários mínimos, que ela ainda pode entrar na parte de cotas, porque ela vai entrar na cota da escola pública. Então a gente tem essa situação aí. Um aviso importante aqui que eu quero deixar para vocês, pessoal, é que a lei de cotas ela não rege instituições estaduais nem municipais. Ah, professor, mas eu sei que nas estaduais existe a cota. Beleza, não tem problema. Ela não proíbe. A lei, ela não proíbe. As universidades possuem autonomia administrativa. E isso não significa soberania administrativa. O que é que significa isso? Que ela tem autonomia, ela pode reunir o seu conselho universitário e decidir, a gente vai ter cotas agora para determinado grupo de pessoas. Beleza, não tem problema. Ela pode decidir, nós vamos seguir a Lei Federal 12.711, porque padroniza e é muito importante, as universidades podem fazer isso. Elas não podem, no caso de uma universidade federal, existindo essa lei, a 12.711, dizer nós não vamos aplicar. Então ela tem autonomia para, dentro da lei, ela poder abranger, poder aplicar outras coisas. Ela não pode se sobrepor, ela não pode ir contra uma lei. Ela pode aplicar uma outra regra sem problema nenhum, desde que haja um embasamento dentro da própria instituição, né, da sua hierarquia, de como vai ser feita como é que vai ser tomada aquela decisão. Mas é importante a gente frisar que a lei de cotas não rege instituições estaduais e isso não impossibilita que elas sigam a lei. Ela somente não é regida por essa lei, mas ela pode seguir. Assim como a gente tem
que a Lei 8.112, ela baliza muitas prefeituras, apesar de ser o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, ou seja, servidores federais, mas alguns municípios cobram, inclusive, em provas de concurso, certo? Então, espero que isso aí fique claro para vocês não se confundirem. No artigo 5º vai dizer para a gente o seguinte, ó, em cada instituição federal de ensino técnico de nível médio, as vagas de que trata o artigo 4º desta lei serão preenchidas por curso e turno, sempre, clichê, curso e turno. A gente tem que analisar se é técnico de nível médio, ele está colocando aqui, ó, preenchidas por curso e turno, por autodeclarados, pretos, pardos, indígenas e por pessoas com deficiência, nos termos da legislação, em proporção ao total de vagas no mínimo igual à proporção respectiva de pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência na população da unidade da federação onde está instalada a instituição, segundo o último censo do IBGE. E aí tem uma coisa importantíssima, eu deixei, tá vendo azulzinho aí, ó? Redação dada pela lei número 13.409. Esta lei, ela é muito importante. Ela é uma lei pequenininha. Ela tem basicamente, essa lei, ela retifica 3 artigos da lei 12.711. O artigo 3º, 4º e 5º. Desculpa, 3º, 5º e 7º. E ela é quem insere a pessoa com deficiência. Então a gente tinha lá, inicialmente, essa lei era somente para pessoa preto, pardo e índio. E depois, né, essa lei, lá em 2016, a Lei 13.409, ela inseriu na Lei 12.711 a pessoa com deficiência. Tanto lá, naquele que a gente tinha visto antes, né, para nível superior, quanto para cá, nos institutos federais de ensino de nível médio, técnico nível médio, beleza? Então, a gente tem que, isso é importante, porque eu trouxe questões aqui que cobram isso. Então, às vezes, a gente não se atenta a pequenos detalhes, mas esse detalhe é muito importante. Só a alteração, qual foi a lei que trouxe essa alteração, quando foi que aconteceu? Isso, às vezes, passa batido na nossa leitura aqui, né? Então, a gente tem que fazer uma análise. Por mais que a lei seja pequenininha, a pessoa diz, essa lei é pequena, eu vou só passar por cima aqui. Mas existem detalhezinhos que você tem que ler com muita atenção, resolver questões para você, de fato, concentrar e conseguir resolver. Dou até uma dica para vocês, né? Como essa lei sofreu alteração em 2016, cuidado quando vocês forem buscar questões anteriores, porque se você estiver buscando questões anteriores que estejam no artigo 3º, 5º e 7º, elas não vão atender às provas atuais, tá? Então procure prova de 17 para frente, tá? Não procure provas antes de 2017, porque pode eventualmente você estudar uma coisa, ver o gabarito e não estar mais de acordo com o que nós temos hoje. Então, é importante frisar isso. Parágrafo único. No caso de não preenchimento, a mesma situação que nós tínhamos visto antes, segundo os critérios estabelecidos no caput desse artigo, aquelas remanescentes deverão ser preenchidas por estudantes que tenham cursado integralmente o ensino fundamental em escola pública. Então, perceba que nesse caso aqui não tem o critério de renda também, tá? Então, sobrou vaga, o que é que vai? Todo mundo que cursou integralmente em escola pública, de nível fundamental. O Ministério da Educação, isso aqui também já caiu em questões. Ó. Quem é que fica responsável por esse negócio, dessa lei? Quem é que vai analisar? É a universidade? É o instituto? O próprio instituto que vai? É o Ministério da Educação? É o Ministério? Qual é o Ministério? Então, o artigo 6º ele vai nos dizer: o Ministério da Educação, a Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, serão responsáveis pelo acompanhamento e avaliação do programa que trata esta lei, ouvida a Fundação Nacional do Índio, FUNAI. Então, o que é que nós temos? Foque nisso. Ministério da Educação, Secretaria Especial de Política de Promoção da Igualdade Racial, da Presidência da República, e a FUNAI. Então, é importantíssimo você guardar. Ministério da Educação, Secretaria Especial de Política de Promoção, Igualdade Racial, Presidência da República. Estou falando mais uma vez, grave esse negócio aí, porque pode cair na sua prova, tá bom? Vamos lá. O artigo 7º, ele fala pra gente, ó, no prazo de 10 anos, a contar da data de publicação desta lei, essa lei é de 2012, tá? Será promovida a revisão do Programa Especial para o acesso às instituições de educação superior de estudantes pretos, pardos e indígenas e de pessoa com deficiência, bem como daqueles que tenham cursado integralmente o ensino médio em escolas públicas, redação dada também pela 13.409 de 2016. Então vamos lá comigo, ó. Essa lei, a lei 12.711, ela é de 29 de agosto de 2012. Então, como o artigo 7º fala, nós, né, deveríamos passar por uma revisão após 10 anos, ou seja, 2022, ano passado. Só que essa revisão não aconteceu e muita gente ficou com medo de dizer, meu Deus, será que a lei não tem mais validade?
Então, é importante a gente entender que essa revisão, ela não é para caducar a lei, fazer com que a lei não seja mais válida, né? Ela é somente para atualizar os critérios. No prazo de 10 anos, a contar da data de publicação desta lei, será promovida a revisão do programa especial para acesso, não é o cancelamento. Será o que? Realizado isso. E neste caso específico, como ele não foi ainda analisado, né? Enfim, toda essa questão, pegou ainda mais ano de política, passou pela pandemia e tal, muita coisa. Então, foi deixado para frente, não foi analisado ainda, mas né, esperamos que em breve realmente seja, depois desse censo do IBGE, que vai acontecer agora, né? Que, de fato, ele seja atualizado para melhor, né? Ah, a gente viu que funcionou mais para cá, precisa de mais vagas, não, agora tem que ser 70%, ou tem que ser 40%, então tem que ter todo o embasamento para que isso seja feito. E é importante, pessoal, eu trouxe para vocês aqui uma fonte da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que trata desse processo de revisão da lei, né? Como eu estava dizendo a vocês. Então, ó, exatamente o que eu tinha falado, ó, ao completar os 10 anos no final de agosto, né, no caso 2022, a política de ações afirmativas deve passar por uma revisão depois das eleições. No Congresso Nacional tramitam mais de 70 propostas de lei e 31 delas prevêem a restrição das cotas. Ou seja, existem 31 propostas que prevêem a restrição das cotas, que realmente não precisa de cota, porque o Brasil tem igualdade. A maioria dos projetos que visam modificar a lei está tentando modificar diretamente, tirar o critério racial ou ele tenta despotencializar o critério racial a partir de alguns subterfúgios, né? Comenta aí o Delton Felipe. Felipe saiu com F minúsculo, mas não foi o que escrevi, não. Segundo o artigo 7º da legislação, da 12.000, como a gente acabou de ver, né, de cotas, não corre risco de ser extinta. Então, ela só prevê atualizações e não a extinção. Coloquei mais um texto aqui do G1, né, interessante também, que eu gostei. Segundo especialistas ouvidos pelo G1, não sei quem são os especialistas, o termo revisão refere-se à necessidade de analisar como a política pública funcionou para, então, discutir se deve ser ampliada, mantida ou como está ou enxugada. Ou seja, não há um prazo de validade, mesmo que o processo não aconteça em agosto, essa matéria de 2012. Então, os nossos últimos artigos agora, 8º e 9º. As instituições de que trata o artigo 1º dessa lei deverão implementar no mínimo 25% da reserva de vagas previstas na lei a cada ano. Então, no caso, né, quando ela iniciou, não obrigatoriamente já tinha que entrar metade. Então, né, até chegar no 100%, a proposta era que fosse 25% do total, 50%, 75% e depois 100%. O prazo máximo foi dado de 4 anos a partir da data de publicação, que foi lá no dia 29 de agosto de 2012. Tá? Artigo 9º, esta lei entra em vigor na data de sua publicação, e nós temos aí somente a data dela, que foi 29 de agosto de 2012, como eu tinha falado. Eu vou só trazer aqui um texto para vocês. Existem questões que gostam de tratar sobre a constitucionalidade dessa lei. Então, só para dizer, obviamente, pessoal, se é uma lei, né, essa lei ela passa pelo STF, caso haja alguma suspeita de inconstitucionalidade. Né? O STF é o guardião da Constituição. Então, ó, lá em 2012, nessa matéria 28 de abril de 2012, STF decide por unanimidade pela constitucionalidade das cotas raciais. Supremo, tem a foto aí do Joaquim Barbosa, né? Supremo julgou a ação do DEM que questionou o sistema de cotas da UNB. Ministros entenderam que cotas são necessárias para reduzir desigualdades. Entenda aí, pessoal, qual foi a justificativa do pessoal que pediu que essa lei fosse revista, né? Na Constituição Federal de 88, no artigo 5º, ele fala uma coisa que realmente era o embasamento inicial. Só que ele não leva em consideração todo o contexto do Brasil, de escravidão e tudo mais. Tudo isso que a gente sabe, todas as implicações que nós temos até hoje. E lá no artigo 5º fala o seguinte: todos são iguais perante a lei. E a justificativa é que, se todos são iguais, então não pode existir a cota, porque aí você está dizendo que as pessoas não são iguais. Sem distinção de qualquer natureza. Basicamente é isso. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros, aos estrangeiros residentes do país, a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. E aí a gente tem aí as condições nos seguintes termos, beleza? Eu trouxe aqui para vocês, pessoal, um resuminho, tá? Esse resuminho aqui que eu elaborei, ele basicamente, ó, quando você pega a lei toda, você consegue enxergar ela aqui, ó. A gente tem, imagina que a gente tem isso aqui, é um conjunto, tá? A gente tem, ó, 50% ampla concorrência, 50% no mínimo cotas, né? Lembrando que isso é sempre o quê? Por curso e turno, beleza?
A gente tem que metade, tá vendo? Dos 50%, metade vai ser pelo critério de renda e a outra metade independe da renda. Então, nós temos critério de renda. Qual é? Renda per capita no mínimo, ou seja, menor ou igual a 1,5 do salário mínimo equivalente ao ano, certo? E também a gente tem dentro dessa parte pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência. Esse quantitativo, ele está atrelado aos dados locais do IBGE do último censo, como eu tinha falado a vocês. E na parte que a gente tem independente da renda, ou seja, a pessoa pode ganhar quanto for, ela ainda está dentro das cotas, tá? Então a gente tem a cota, ela é racial e também pela renda, racial renda e também pela condição da pessoa. E embaixo a gente tem que ela é independente da renda, mas ela tem também a mesma divisão, preto, pardo, indígena e pessoa com deficiência. Todos são dependentes do quantitativo atrelado ao IBGE. A gente tem que, se as vagas não forem preenchidas, aí a gente vai ter um excedente. E esse excedente, ele vai para aqueles 50% lá da ampla concorrência. Por isso que as cotas, elas são no mínimo, porque ela pode ainda passar mais de 50%. Então, é comum que a gente tenha turmas aí com mais de 50% que entrou por cotas. E a gente tem assim, ó, esse excedente. Se forem instituições de nível superior, ele vai exigir ensino médio completo cursado em instituições públicas. Se for instituição de nível médio ou médio técnico, ele vai exigir para a gente ensino fundamental completo na rede pública de ensino. Então, aqui é um resumão para você. Eu recomendo até que você agora dê um print e me marca lá no Instagram, o @MarquesCruz, parecido com isso aqui, ó. Só que eu botar um arroba na frente aqui, @MarquesCruz, tá bom? Então, você fazendo isso, eu vou saber que você realmente está assistindo aqui o meu vídeo. Ou então, comenta já aqui embaixo, tá bom? Beleza? Vamos lá. E agora eu vou trazer um exemplo prático para vocês. Que a gente falou, essas situações, eu trouxe esse resuminho, mas vamos ver aqui um caso de uma seleção. Eu peguei aqui uma seleção do caso da instituição que eu trabalho, do IFCE. Então, essa instituição, ela obviamente, ela tem que seguir a Lei 12.711 de 2012. E eu trouxe aqui para vocês, ó, um curso, não é da instituição exatamente do campus que eu trabalho, é da instituição, estou dizendo. Então, lá tem um curso de agropecuária, modalidade presencial, turno integral. E esse curso, ele tem um total de 40 vagas. Como a gente sabe, esse A0 aí, ó, ampla concorrência. Metade das vagas tá onde? Tá na ampla concorrência. As outras vão ser distribuídas por critérios diversos, né? Por renda, metade pela renda, metade pelas demais situações, certo? Então, metade, a gente tem que a pessoa tem que ter cursado integralmente em escola pública e nós sabemos que tem a divisão de preto, pardo, indígena e pessoa com deficiência. Então, primeiro, ó, a gente vai ter aqui, ó, nesses quatro casos, L1, L2, L9 e L10. L1, a pessoa estudou em escola pública e tem o critério de renda, com a renda inferior a 1,5 salário mínimo per capita, né? No L2, ó, vagas para pessoa autodeclarada preta, parda, indígena, com renda inferior a 1,5 salário mínimo. Ou seja, a gente tem vaga para pessoa com renda familiar bruta per capita igual ou inferior, independente, né, de ser preto, pardo, indígena, pessoa com deficiência. Então a gente vai ter, ó, perceba que a gente tem aí no L1, são 2 somente, certo? São 2 vagas somente. Já no L2, a gente tem 5 vagas. Ou seja, a gente pegou, são 20 vagas que vão ficar para ampla. Tem que ser 20 vagas também para essa parte. Sendo que 10, se você somar, ó, 2 com 5 com 1 com 2, 2 com 5 dá 7, com 1, 8, com 2, 10. Então a gente tem que, por renda, são 10 vagas. E as outras 10 vagas são fora a renda, ou seja, não importa a renda da pessoa. A gente vai ver o critério de renda, independente de você ser preto, pardo, indígena ou pessoa com deficiência. E a gente tem essas duas situações, preto, pardo, indígena e uma outra só para pessoa com deficiência. Então perceba aqui, ó, no L2 a gente tem vaga para pessoa autodeclarada preta, parda, indígena com renda familiar bruta per capita igual ou inferior a 1,5 salário mínimo e que tenha cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. Pronto, são 2 vagas. No L9, a gente tem estudou em escola pública, tem o critério de renda para PCD. Então, a gente tem renda, PCD e a gente tem PCD sem renda. A gente tem renda, pessoa preta, parda, indígena, mais PCD e o outro sem renda. Então, basicamente, vai ser duplicado. Por isso que nós temos 8 critérios. Fechada essa situação, percebam, 20 vagas para ampla, metade dessas vagas, critério de renda. A outra metade não é pelo critério de renda, só é o critério de ter cursado integralmente em escola pública. E a gente vai ter, cursou integralmente em escola pública, independente da renda, beleza? Primeira parte. No 6,
ele fala, independente da renda, vaga para pessoa preta, parda e indígena. No 13, independente da renda, vaga para pessoa com deficiência. E tem que ter cursado ensino fundamental em escola pública, integral. Né? E no 14, ele fala, ó, estudou em escola pública, pessoa preta, parda, indígena, mais pessoas com deficiência. Ou seja, vaga para pessoa com deficiência, autodeclarada preta, parda, indígena, que independente da renda tenha cursado integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. E aí, ó, 2 com 5, 7 com 1 com 2, 10 também. Ou seja, 10 pelo critério de renda, 10 fora o critério de renda. E esses números podem variar de acordo com o estado, né? A unidade federativa. Aqui no Ceará segue esse por enquanto, porque pode mudar depois do censo. Beleza? Vamos para frente aqui. Vamos falar agora das questões. Se você ainda não é inscrito no canal, depois de toda essa explicação, se professor realmente vou me inscrever nesse canal aqui, por quê? Porque eu sei que vem muitos vídeos aí na frente, vem muita preparação para concursos e eu estou gostando aqui. Então comenta aqui embaixo se de fato você está gostando. Vamos que vamos. Questão de número 1. Sobre políticas afirmativas raciais na ótica da legislação vigente e de todas as decisões dos tribunais superiores, é correto afirmar que trata-se de medida violadora da isonomia, uma vez que atribui desvantagens indevidas para o determinado grupo, tratando-o de forma desigual. A gente viu que, por mais que tenha aquele embasamento lá do artigo 5º, o STF não considera isso, tá? Então ele fala sobre políticas, decisões dos tribunais superiores. O STF não considera isso. O STF considera que essa lei é constitucional. Então, tchau, é errada. São admitidas pelos tribunais superiores apenas se vinculadas à baixa renda do candidato. A gente sabe que não é somente baixa renda. Existem outros critérios. Pessoa com deficiência, preto, pardo, indígena, tá bom? Então, também está errado. Segundo o Supremo Tribunal Federal, as leis de cotas encontram um fundamento de validade direto na Constituição Federal de 1988, especificamente no artigo 5º do caput e parágrafo 1º, de modo que a autonomia administrativa das instituições autônomas não pode ser usada como fundamento para não aplicar o patamar mínimo de proteção legal ao grupo vulnerável. Perfeito, pessoal. O STF, ele encontrou justamente essa justificativa lá no parágrafo 5º, no caput, né? No parágrafo 1º, que essa autonomia administrativa, como eu até falei, né? Eles têm autonomia, mas não soberania, né? Então, eles podem usar para aplicar o patamar mínimo de proteção legal ao grupo vulnerável. Mas ele não pode dizer que não vai aplicar, tá? Eles devem aplicar. Então, ó, de modo que a autonomia administrativa das instituições autônomas não pode ser usada como fundamento para não aplicar. Perfeito. Então, é autonomia e não soberania. Ele não pode deixar de seguir uma lei. Beleza? Isso poderia até criar outro critério e juntar esse critério com esse da Lei 2.711, mas não pode simplesmente deixar, ignorar, tá? A única forma de política afirmativa do direito são as cotas para ingresso em concursos públicos. Não, a gente sabe que não é só cota para concurso público, né? Tem cota para entrar nas universidades federais e institutos federais também. A superação de desigualdades estruturais na sociedade brasileira evidencia que as políticas afirmativas não mais encontram fundamento constitucional. Que mundo ideal é esse que a gente viveria, né? Isso ainda não é realidade no Brasil, tá, pessoal? Então, letra E também é errada. Vamos para a questão número 2. Sobre a Lei 12.711, é correto afirmar que ela deve ser respeitada em todas as instituições de ensino superior no Brasil? Olha aí, eu falei a abrangência dela. Instituições federais, universidades e institutos federais. Todas as instituições de ensino superior, aí teria até universidades privadas. Não tem esse critério, né? Então, errada. Nas instituições federais de ensino superior e de ensino técnico de nível médio, perfeito. Instituições federais, perfeito. Então, essa aqui já é a correta. C. Nas instituições públicas de ensino superior e de técnico de nível médio, não é só ser pública, tem que ser pública federal. Falei isso muito bem reforçado aqui no vídeo, tá? Então, errado também. Em todas as instituições de ensino superior e de ensino técnico de nível médio, não, somente as públicas federais. Somente nas instituições públicas de ensino superior? Não, nós vimos que também engloba técnico, pessoal. Técnico, nível médio, médio técnico. Então, cai fora também. Questão 3, FGV aqui, ó, Senado Federal 2022. Ô, questão extensa, meu Deus do céu. Mas vamos lá, vamos analisar. Em relação ao que estabelece a Lei de Cotas para o Ensino Superior do Brasil, ou seja, a Lei 12.711, de 29 de agosto de 2012, é correto afirmar que, letra A, 50% das vagas em cursos de graduação deverão ser reservados aos estudantes oriundos de famílias com renda igual ou inferior a 2,5... Não,
1,5 salário mínimos, errada. B. As instituições federais de ensino técnico de nível médio reservarão em cada curso seletivo para ingresso em cada curso por turno no mínimo 50% de suas vagas para estudantes que cursaram integralmente o ensino fundamental em escolas públicas. Perfeito, né, pessoal? Perfeitíssimo. Então a gente tem aí que esse item está corretíssimo. Letra B é a alternativa correta. A Secretaria de Educação Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão e o Conselho Nacional de Educação serão responsáveis pelo acompanhamento, olha aí que eu tinha falado a vocês, hein? E avaliação do programa de que trata a lei que regulamenta o Sistema Federal de Cotas. Olha aí, pessoal. Eles estão perguntando quem é responsável por isso. Lá no artigo 6º que eu tinha falado para vocês, fala o Ministério da Educação e a Secretaria Especial de Políticas da Igualdade Racial da Presidência da República serão responsáveis pelo acompanhamento e avaliação do programa de que trata a lei, ouvida a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI. Então, olha aí que ele botou uma pegadinha aí para a pessoa que... Qual era o órgão mesmo? Quais eram os órgãos? Não, realmente faz sentido. Secretaria de Educação, Alfabetização, tá? Não é isso, tá? Lá no artigo 6º você vai ter um embasamento para esse item, a gente sabe, né? A letra D. Até o ano de 2024 deverá ser promovida a revisão. A lei é de 2012. Se a lei é de 2012 são 10 anos, seria 2022, beleza? Então, item errado também. Letra E. A vinculação de formação no nível médio na rede pública, bem como o limite de 2,5, errado, 1,5 salário mínimos, então já nem vou terminar de ler, vamos para frente. Vamos agora para essa questão, né? Essa questão já digo a vocês que ela é mal formulada. Eu não vou dizer, eu quero que você me diga aqui nos comentários o que é que torna essa questão mal formulada. Se ela poderia ser anulada ou não. Mas vamos lá. A Lei 12.711 define percentuais de vagas nas universidades públicas brasileiras destinadas a pessoas com deficiência, negros, indígenas e alunos egressos de escolas públicas, entre outras categorias. Esta legislação baseia-se na necessidade de redistribuir bens e direitos com vista a reparar desigualdades históricas e produzir maior igualdade social, adotando a modalidade D. Como eu falei, existe um probleminha lá no início do enunciado dessa questão e eu quero que você deixe aqui nos comentários. A gente vai responder como se o enunciado tivesse 100%, tá? Restauração social, a lei fala que a modalidade que está sendo colocada é a restauração social? Não, né, pessoal? A lei não fala em nenhum momento de restauração social, apesar de nós sabermos que, de alguma forma, ela vai melhorar a sociedade, né? Ela vai trazer uma restauração social. Então, sim, mas não é isso que a lei fala diretamente. Reserva de vagas é assim que a lei trabalha. Ela trabalha reservando vagas para pessoas segundo critérios sociais e econômicos, tá? Então, letra B é a resposta correta. Acessibilidade, ó, lá no artigo 4º ele incluiu o PCD, né? E quando incluiu o PCD, aí a pessoa pode pensar, critério de acessibilidade, modalidade de acessibilidade. Não, não é isso, né? Não é a acessibilidade, não é o critério. É equidade. Também não, apesar de estar trabalhando a equidade, sim. Mas esse é o critério para ingresso das pessoas, a equidade? Também não. E a mesma coisa, igualdade de oportunidades. A pessoa está tentando trazer igualdade de oportunidades, sim, mas a lei não fala sobre igualdade de oportunidades. Questão de número 5, FGV 2022, Senado Federal. A Lei 12.711 de 2012, conhecida como Lei de Cotas, completa uma década neste ano e complementa outras iniciativas de ampliação do acesso ao ensino superior já em curso no Brasil. A respeito das políticas e dos programas vigentes no Brasil para acesso aos cursos de graduação das instituições federais de educação superior, IFES, assinale a alternativa correta. O programa Universidade para Todos, ProUni, apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em cursos de graduação presencial das IFES, oferecendo assistência para moradia estudantil e alimentação. Pessoal, aí nós temos um problema porque o ProUni não se trata de bolsas, né, assistência, moradia estudantil para alunos matriculados em curso de graduação nas instituições federais. Trata-se de instituições privadas. Então, o ProUni, nesse tipo de programa, né, o governo pagava uma mensalidade para você. Ou seja, na verdade, pagava a universidade. No lugar de você pagar a universidade, você estudaria numa universidade particular. No lugar de você pagar a sua mensalidade, o governo pagaria ela através desse programa, tá? Então, é por isso que esse item aí está totalmente errado. Na letra B, nós temos a Lei de Cotas, a Lei 12.711, que é que nós estamos estudando.
utiliza como filtro inicial o estudante ser oriundo de escolas públicas federais, tendo cursado o ensino médio na sua integralidade nestas instituições. E aí nós temos um erro porque ele coloca escolas públicas federais e não é isso que nós vimos, são escolas públicas, instituições públicas e não restrito ao federal, por isso esse item também está errado. Na letra C nós temos o Plano Nacional de Assistência Estudantil PENAS, concede bolsa a graduandos de acordo com critérios de renda e reserva parte dos recursos para candidatos autodeclarados afrodescendentes. Pessoal, o Plano Nacional Estudantil PENAS, ele apoia a permanência de estudantes de baixa renda matriculados em curso de graduação presencial das instituições federais de ensino superior, as IFES, e o PENAS, ele oferece uma assistência à moradia estudantil, à alimentação, ao transporte, à saúde, à inclusão digital, cultura, esporte, creche, apoio pedagógico, várias coisas. As ações, elas não são executadas com foco nos critérios de raça, tá? Então, as ações são executadas pela própria instituição de ensino que deve acompanhar e avaliar o desenvolvimento do programa voltado para somente o social. Então, o foco é social e não racial. Então, a gente tira aqui esse item também. A lei de cotas estabelece as proporções mínimas de vagas a serem reservadas a determinados grupos populacionais, segundo critérios de trajetória escolar, renda, raça, cor e em razão de deficiência. Perfeito, né? Esse item, tá? Então, é exatamente o que trata na 12.711 que nós vimos aqui nesse vídeo até então. Então, podemos marcar D com toda certeza. E a letra E, o programa de apoio a planos de reestruturação e expansão das universidades federais reúne, garante a adoção de medidas afirmativas para a população afrodescendente nas áreas de educação e de inserção de mercado de trabalho também. Não tem nada a ver aqui em relação a esse item que nós estamos vendo, tá bom? E por último, a última questão aqui, da questão da UFERSA, questão de número 6, questão de 2021, assistente social. A reserva de vagas estabelecida pela Lei de Cotas, Lei 12.711 de 2012, de 29 de agosto de 2012, para as universidades federais e as instituições federais de ensino técnico de nível médio foi indubitavelmente, ou seja, sem dúvida alguma, um avanço no que diz respeito à inclusão. A referida lei é o reconhecimento de uma dívida histórica que o Brasil tem para com a população negra e indígena. Mesmo sendo uma lei recente, 2012, ela sofreu alteração pela Lei 13.409 de 2016, de 28 de dezembro de 2016. Assinale a modificação dada por esta lei. Letra A. A inclusão dos estudantes que se autodeclaram preto, pardos e indígenas. Não, pessoal, não. Vou logo direto ao ponto. O que é que a Lei 13.409 inseriu dentro da Lei 12.711? Ela alterou 3 artigos, como eu já falei a vocês. Então, basicamente, a gente viu que ela inseriu as pessoas com deficiência, tá? Então, a gente já pode dizer aqui que vagas para pessoa com deficiência, letra D, tá? Então, ela não inseriu os estudantes que se autodeclaram pretos, porque isso já estava no início da lei, e os indígenas também. Estudantes que tenham cursado integralmente ensino médio em escolas públicas, isso também já estava desde o início. Estudantes com renda per capita de até um salário mínimo e meio e que cursaram integralmente toda a educação básica em escolas públicas também já estava. E vagas para pessoa com deficiência é o que de fato essa lei, a 13.409, inseriu na lei 12.711, tá? Então não esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu like, porque o seu like é muito importante, me seguir lá no Instagram, deixar o seu comentário e quando você clicar aqui no sininho, que vai aparecer aqui no cantinho, você bota assim, ó, ativar todas as notificações. Por quê? Porque quando eu mandar o próximo vídeo, ele já vai mandar uma notificaçãozinha para você e você vai saber quando o próximo vídeo vai sair, porque você é o concurseiro que quer passar, precisa de aulas, precisa do conteúdo esmiuçado, tá bom? Até o próximo vídeo e valeu, fui!